Gente boa do canal Café com Livros, estamos aqui novamente para conversar um pouquinho, para dialogar, e hoje quero aqui estar apresentando no programa Café com Livros. Sabem que eu sou pedagogo de formação, eu tenho pós-graduação também, justamente porque eu tenho também docência no ensino superior e tive essa experiência, essa oportunidade de trabalhar em algumas faculdades. Uma delas foi a Faculdade SESB, aqui em Valparaíso de Goiás. Depois eu fiz um mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. Então eu passei no concurso público em Valparaíso de Goiás. Também trabalhei na Faculdade Dom Casmurro, em Lusiânia. E tenho publicado pela editora Tesauros, editora de Brasília, o livro Um Alguém Especial, que é esse romance aqui, que o município de Valparaíso de Goiás adotou o livro. Foi trabalhado em algumas escolas públicas de Valparaíso de Goiás esse livro, com alunos de 6º e 9º ano, Escola Araruama, Escola Ayrton Senna, Antigo Alves também. Tem uma literatura fácil, tenho dito isso nos vídeos. E também ele tem um fundo para teatro, foi feito uma peça teatral com esse livro. Ele também tem fundo para teledramaturgia. Ele está hoje disponível para compra pela estante virtual. E estou publicando agora, esse ano, 2023, pela Tagore Editora, o livro Eclipse Lunar, meu segundo romance, que também é um livro de ficção, também é uma novela que conta a história do vampiro Guilherme e a sua história de amor com a Sofia. Olha só o nome da personagem, Sofia. A minha personagem principal, o nome é uma grande inspiração na minha filha, Sofia Garcia, e aí vive uma história de amor com o Guilherme. Só para vocês terem uma ideia, o nome Guilherme vem porque se eu tivesse tido um filho, quando a Claudete estava grávida, se fosse menina se chamaria Sofia, se fosse menino se chamaria Guilherme. Então veio menina, é a Sofia. E aí o par romântico dela no livro é o Guilherme, que é o vampiro. Então é o vampiro do Eclipse Lunar, e a Sofia é a minha heroína, é a minha personagem principal do Eclipse Lunar, que vai lutar contra esse vampirão aí, que é o Guilherme. A história que se passa no município fictício de Guarapés dos Anjos. Bom, quero, antes de mais nada, estar indicando, como pedagogo, um livro muito legal da escritora Mirta Machado. O nome do livro, Lug. Tá vendo? Um Lugar no Mundo. Só. Lug. É um livro infantil, não poderia ser diferente a minha indicação de hoje. Como eu trabalho com crianças, o livro Lug é bem interessante, que conta a história de uma joaninha que ela se sentia diferente das outras joaninhas, tá? Por alguns motivos, dentre eles, se vocês olharem aqui na ilustração de capa, vocês vão contar que ela não tem 6 patinhas, como os demais insetos, como as demais joaninhas, mas ela tem 5 patinhas, então ela nasceu com uma patinha a menos, de nascença. Ela tinha que trabalhar para se tornar uma grande guardiã da lavoura, assim como os pais. E não era bem isso que ela queria ser. Então, esse livro trata sobre a diferença, né? Sobre inclusão, sobre sermos diferentes. Então a joaninha, ela tinha que ser aceita. Ela tinha que primeiro se aceitar para depois tentar ser aceita. Então é bacana o tema que a Mirta Machado nos traz para trabalhar a inclusão, a aceitação do diferente, porque são nas diferenças que nós nos tornamos iguais. E aí um dia ela resolve viajar para se descobrir. Ela quer viajar com algumas outras criaturas, outras joaninhas, e ninguém quer viajar, e ela vai viajar. Ela vai descobrindo que de fato nós somos diferentes. E que a beleza na vida está nas diferenças. E ela vai se sentindo feliz. E é muito legal. É muito bacana. O livro, esse livro, Lug, ele foi escrito pela Mirta Machado Oliveira, com ilustração de Bruno Fernandes. Ó, aqui as minhas... a autora e a ilustradora. Tá
tá? Lindíssimas, pessoas maravilhosas aqui, super cultas, super preparadas, tem muito a contribuir para a literatura, para a educação, de modo geral. E esse livro, por que eu estou falando desse livro? Além de ser um livro que eu indico para as nossas professoras, para os nossos professores trabalharem na educação infantil, mas porque esse livro também ele foi publicado pela Tagore Editora. E é um tema, pessoal, e aí vamos falar um pouquinho sobre as nossas aulas. Um tema bacana é sobre inclusão. E inclusão ele é diferente da política de integração. O que tem acontecido muito nas escolas públicas hoje é um processo de integração. Incluir é diferente de integrar. Eu vou dar de forma ilustrativa aqui para ficar claro para vocês, assim. Tomando um cafezinho. Vocês gostam de café? Vamos imaginar que eu vou fazer uma festa, eu sou professor, tenho ali 20 alunos. Nessa festa, eu preparo a festa e planejo a festa para 15 crianças. Eu preparo docinhos e salgadinhos que atendam 15 crianças. Eu preparo uma quantidade de refrigerantes e sucos para atender a demanda de 15 crianças. Eu trago um bolo em quilos que vai atender em pedaços 15 crianças, ok? Toda a festa, o espaço, tudo, cadeiras, mesa, tudo vai comportar e vai conseguir fazer com que 15 crianças fiquem confortáveis na festa. No momento que se inicia a festa, me aparecem 20 crianças. Olha o meu problema. O que é que eu faço? Bom, a festa vai acontecer. Naquele instante, simplesmente eu tenho que replanejar. Tenho que dar o jeitinho brasileiro. Eu tenho que redistribuir a quantidade de refrigerante. Isso acontece muito. Pegar os copinhos, diminuir um pouquinho para um, para outro, para atender as 20 crianças. Redistribuir a quantidade de salgadinhos, ou até mesmo dividir, né? O mesmo eu farei com os docinhos. Vou ter que dar um jeito com as cadeiras e mesas, não sei lá como vou fazer. E no fim, todo mundo vai ser atendido, a festinha vai acontecer e vai ficar todo mundo atendido e bem atendido. Bem atendido, né? Bem atendido. Mas a festinha vai acontecer. Veja o que estou afirmando. A festinha acontecer. Isso não é inclusão. Isso é integração. Eu integrei todo mundo. Todo mundo participou. Eu dei um jeito. Mas nem todos estavam no meu planejamento inicial. Eles apareceram, foram colocados juntos e eu dei um jeito. É isso que tem acontecido na prática. Agora eu vou dar o segundo exemplo. Aí eu planejo uma festa para 20 crianças. Então 20 salgadinhos, 20 docinhos, 20 cadeiras com as mesas, quantidade de refrigerantes que atendam 20 e uma quantidade de bolo que vai fazer com que 20 crianças comam à vontade. Mas na hora da festa só aparecem 15. Faltaram 5. Fazer o quê, né? As 15 que vieram comeram bem os salgados, os docinhos, comeram bolo, puderam repetir à vontade, tomaram refrigerante, puderam repetir à vontade, sobrou cadeira, brincaram, se divertiram, todas
gostaram bastante. A festa foi show, ninguém reclamou, saíram saciados. Não foram colocados. Todas foram pensadas previamente. Até aquelas que não estavam presentes. Mas, caso aparecessem, elas estavam previstas. Foram carinhosamente pensadas. A ausência não causaria nenhum tipo de transtorno, uma vez se tivessem aparecido. Porque tinham sido lembradas e pensadas e planejadas. Isso se chama inclusão. Inclusão é pensar em todos, mesmo quando não há todos. Porque quando aparecer todos, tudo está planejado para ele. Viram a diferença do que é inclusão e integração? O que nós temos que pensar no Brasil é uma política pública para incluir. Então qual a diferença, Wesley? É ruim o que está acontecendo? De maneira nenhuma. Antes era muito pior. Segregar estudante com deficiência, anteriormente chamávamos de estudante com necessidades especiais, né? Hoje é chamado estudante com pessoa com deficiência. Segregá-lo, separá-lo, era muito pior. É importante o convívio com esse estudante. É importante a integração mesmo com ele. E a interação, porque assim se faz o aprendizado. Mas não apenas a integração, integrar e colocar. Não é bem assim. Tem que se haver políticas públicas que se pense de fato inclusão no espaço escolar. As estruturas escolares já começam erradas quando não se pensa em corrimões em todo o espaço escolar, em rampas de acessibilidade em todo o espaço escolar, em portas com inscrições em braille, em banheiros adaptados, na formação do professor quando sai da faculdade, na formação em Libras, em braille, em língua de sinais, para esse professor. Eu tenho que ter os corrimões, as rampas de acessibilidade, as portas em braille, e não tem necessidade de ter nenhum aluno com deficiência na escola. Elevadores, quando tem escola de andar, que é o caso da minha, não preciso ter nenhum aluno. Nenhum. Mas tem que estar lá a estrutura. Porque no dia que tiver um aluno, ele vai se sentir acolhido, feliz. Porque ele vai pensar, poxa, a escola pensou em mim. Houve um planejamento inclusivo. É diferente. Temos que parabenizar as escolas que têm feito isso com muita coragem, com muito afinco, com muita dedicação e com muito amor. Isso tem sido maravilhoso. Mas vamos ser sinceros, falta estrutura, falta empenho das autoridades. Nem os monitores estão sendo enviados. Está faltando material humano para se trabalhar. Professores aí com turmas lotadas e mais 2, 3 alunos laudados com deficiências e deficiências que requer uma atenção muito especializada. De risco mesmo, de crianças caírem, se machucar e coisas severas poderem acontecer no interior dos espaços escolares. Então não é brincadeira. Tratar sobre a inclusão nos espaços escolares é algo muito sério, muito pertinente. E tem muitos concursos que já tratam dessa diferenciação. O que é integrar e o que é incluir. Tá bom? Então fica a dica, hoje Café com Livros, desse livro tão bacana, tão bonito, tão lindo, da Mirta Machado, com ilustração de Bruna Hernandes, pela Tagore Editora, do meu querido Vitor Tagore. E aí, um pouquinho falando sobre políticas de integração e políticas de inclusão. Um beijo, até o próximo vídeo do nosso canal Café com Livros.